Capítulo 1, Parte 1, The Irrational Male. Em janeiro de 2001, eu estava entrando em uma universidade estadual pela primeira vez, na idade madura de 32 anos. Minha matrícula, relativamente atrasada, era resultado de algo que eu acreditava ser uma juventude desperdiçada, e eu estava pagando pelas indiscrições que eu chamo dos meus anos de rockstar aos 20 anos. Eu tinha muita coisa atrasada para alcançar, graças às decisões que tomei durante o início e o meio da minha segunda década de vida, e uma sensação de incompletude que sentia na época. Em retrospecto, estou feliz por ter retornado à escola, antes tarde do que nunca, porque estava aprendendo o valor intrínseco da educação. Lembro-me de ouvir os resmungos de caras da minha turma que eram 10 anos mais jovens do que eu dizendo: por que diabos eu preciso aprender essa merda? Não vai me ajudar no emprego que eu quero. Talvez eu tivesse me sentido da mesma maneira aos 22 anos, se não estivesse mais preocupado em fazer o próximo show na próxima banda em que eu estava em um fim de semana em Hollywood. Eu nunca poderia ter apreciado o valor de ser uma pessoa educada, enquanto um bom trabalho é definitivamente um objetivo concreto de se aperfeiçoar, ser versado em muitas matérias e aprender a aprender é a sua própria recompensa. Embora eu não tenha frequentado uma universidade de artes liberais, minha graduação é em belas artes. No entanto, depois de ter trabalhado em design, publicidade, marketing e branding durante toda a minha vida profissional, eu sabia que o menor, embora depois de um duplo maior, tinha que ser em psicologia. Meu interesse inicial em psicologia foi devido ao desejo de uma melhor compreensão das personalidades, muitas vezes difíceis, com as quais fui forçado a lidar em minha carreira, de modo que estudos de personalidade e o behaviorismo eram um encaixe natural para mim. Muito do que eu compilei neste livro é o resultado direto de mais de uma década de aplicação dessas escolas de psicologia às dinâmicas de gênero que vivenciei pessoalmente, bem como as experiências coletivas de milhões de homens em todo o mundo. Ligando pontos. Enquanto estudava psicologia, senti uma atração natural pelo behaviorismo. Com a maioria das pessoas, eu estava perifericamente familiarizado com os ramos mais delicados da psicologia, como a psicanálise e o velho sente-se no sofá e vamos falar sobre sentimentos, que a maioria das pessoas associam à psicologia. O behaviorismo era uma abordagem muito mais concreta, uma baseada em comportamentos e os motivadores para eles. Um dos principais fundamentos da consciência sobre o jogo é basear sua estimativa de uma mulher em suas ações e comportamentos, ao invés de suas palavras ou intenções implícitas. Esse princípio é fundado no princípio cardeal do behaviorismo. O comportamento é a única evidência confiável de motivação. Mesmo motivações não conscientes reconhecidas pelo agente podem influenciar o comportamento, independente de um motivo consciente racionalizado. Em outras palavras, às vezes não percebemos porque somos hipócritas ou santos, conforme o caso. Chegar a um acordo com essa base comportamental foi o primeiro ponto que conectei entre a psicologia concreta e a dinâmica intergênero. Por cerca de 1 ano ou 2 antes de me inscrever na faculdade, eu estive postando ativamente em alguns fóruns online, tentando ajudar alguns rapazes com os seus problemas femininos. Inicialmente, esses fóruns não estavam de forma alguma relacionada ao que mais tarde se tornaria a comunidade, ou eram orientados ao jogo por natureza. Eu tinha ouvido falar dos primeiros pick-up artistas, como o Mystery e alguns outros, mas eles não estavam promovendo nada que eu já não conhecia dos meus 20 anos de rockstar. Eu estava mais interessado em ajudar esses caras a não cometerem erros, pelas mesmas razões, com as mulheres que eu cometi. No entanto,
Eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que havia uma conexão distinta entre as situações pelas quais esses caras estavam passando, o que os PUAs da época estavam defendendo e a psicologia comportamental na qual eu estava ficando cada vez mais absorto. Os betas comuns que estavam agonizando sobre seus problemas com as namoradas e as bases comportamentais sobre as quais as técnicas de PUA foram fundadas tinham uma raiz comum na psicologia. Por volta dessa época, eu havia ingressado na comunidade online da SouSuave.com. Este fórum se tornaria meu campo de testes para conectar os pontos que eu estava começando a observar. Devo dizer que fiz um esforço para propor que as relações intergêneros se baseassem no behaviorismo com colegas e professores. Eu ficava meio surpreso, mais frequentemente que não, quando os mesmos professores que estavam promovendo a psicologia comportamental como uma ciência concreta eram os críticos mais vocais do que estavam mostrando a eles. Eu não conseguia entender, então, o que possivelmente impediria que eles conectassem os pontos e chegassem às mesmas conclusões desconfortáveis que eu estava fazendo. Eu sei agora, e você também vai saber ao final deste livro. Mas na época, eu não tinha descoberto a influência que o imperativo feminino e o idealismo romântico tinham em sua disposição de aceitar o que eu estava propondo, apesar de sua adesão ao behaviorismo concreto. Minhas pesquisas e teorias e ideias teriam de ser feitas em um fórum onde eu poderia procurar contribuições, ou talvez descobrir que outros homens tinham conceitos que eu não havia considerado, em um local de encontro de ideias semelhantes. Sou Suave foi esse fórum para mim por mais de 12 anos. A maioria dos conceitos que você lerá neste livro é o resultado de mais de uma década de debates, questionamento crítico e refinamento. No entanto, na maioria dos casos, eu ainda encorajo o seu questionamento e nenhum deles é imutável ou está acima de um maior aprimoramento.